Isso aí, estamos ao vivo e hoje vai ser uma entrevista com o Gabriel Luciano, mestre dos flashcards, um cara que está criando um projeto extraordinário para ajudar os calouros dele, por exemplo. E aqui a gente vai bater esse papo justamente trazendo para vocês o que é que muda na sua vida como estudante de medicina fazendo flashcards. E aí, Tomás, como é que tá, maninho? E aí, Paulo, tudo certinho, velho? Xê, tamo junto, Tomás. Pô, cara, tua live 12 horas e 9 é o meu exemplo, pô. Tu é o mestre. Pô, tamo junto, velho. Então essa live aí vai ser justamente para mostrar um exemplo de um cara que começou a estudar flashcards e começou a ter todo o sucesso do planeta, beleza? Vamos preparar vocês para isso. E deixa eu convidar aqui o nosso abençoado Gabriel Luciano, já já ele entrando ao vivo. Enquanto isso, velho, já quero preparar vocês para uma coisa. Começar a estudar flashcards é todo um processo. Você não começa do nada fazendo 10 mil flashcards, trocando todos os seus resumos por isso. É aos poucos. Mas tudo começa com o primeiro passo, com o primeiro flashcard, a coisinha mais simples do mundo que você vai começando a fazer. Você começa com um flashcardzinho, daqui a pouco são dois, daqui a pouco são três. Lembra da live anterior? O cara começou bem pouquinho, depois de 3 meses ele já via todo aquele resultado dele lembrar de muito mais coisas que os colegas lembraram. Beleza? E aí, Terezinha? Cheiro pra você, mulher. Vamos lá, que agora eu vou chamar o Gabriel Luciano, nossa estrela do vídeo, pra falar aqui conosco. Cadê ele? Chamei ele aqui pra entrar no vídeo comigo. E cadê ele? Vem cá, rapaz. Gabriel Luciano, é você por aí, rapaz. Boa noite. Tudo certinho, meu velho? Olha a Terezinha aí. Xê, Terezinha tá aqui, rapaz. Muita gente vai vir também. Pô, e aí, meu velho? Tudo certinho? E aí, tudo bom, cara? Boa noite, tudo Tudo, bem? oxê. Isso aí. Graças a Deus. Pô, cara, E aí, já zerou o aqui hoje? rapaz, ainda não, velho. Tô aqui olhando pra cara feia dele, ele olhando pra minha cara feia É aqui. muito card, né? É muito card, velho. E você conhece meus cards, né? Meus cards são uma coisa um pouquinho mais Sim, cheia. Então acaba é uma ficando um história pouquinho mais longa, né? demorado. Oi, Rafael. É isso aí, meu velho. Porra, velho. Ei, cara, sabe aquele site, o Stat Pearls? Sim. Eu tive uma ideia. Tem que conversar com o Ângelo, o meu engenheiro particular, para ver se ele consegue fazer. Eu tive uma ideia para extrair do Stat Pearls o conteúdo de farmacologia de uma vez só, né? Oxê, a gente Tem faz, que pô. ver, tem que ver se ele consegue. Claro, pô. A gente ele consegue, pô. E é uma coisa super tranquila. Agora, Gabriel, What velho. you need, come back. Oi, diga aí, Eu cara. quero perguntar logo de cara pra você. Jogo rápido. Você que é estudante de medicina, velho. Logo de cara aí, pra todo mundo que tá assistindo essa porra. Como é que suas cartas mudaram a sua vida de estudo, meu velho? Rapaz, o- os flashcards eles vieram juntos com toda uma mudança assim nos meus métodos de estudo e vou dizer o que a mudança trouxe, não os que os flashcards trouxeram. Me deu tranquilidade, sabe? Me deu estrutura, porque eu pensava assim, pô, eu fui um vestibulando de sucesso, né? Mas eu olhava para a faculdade de medicina e pensava, pô, hoje eu sou um estudante medíocre. Exatamente. Ah, eu sentia falta da estrutura daquele universo do vestibular, né? Sentia falta de treinar por questões. Ficava muito frustrado quando começava a perceber esquecendo dos assuntos, né? Aí foi isso, me deu tranquilidade, estrutura, me ajudou a reter mais o conteúdo. Pô, interessante. A palavra que você usou também, tranquilidade, foi a mesma que o Gabriel Valentim deu, que é a grande mudança que o método de estudo diferente traz pra vida, né, velho? Uhum. Pô, velho, fico feliz, velho. E como foi que você encontrou os flashcards? Como foi que isso apareceu aí na sua vida? Eu ouvi falar a primeira vez num canal de medicina americano no YouTube chamado Med School Insiders. Aí Sim, o cara fez tipo uma compilação de técnicas de estudativo e flashcards, e repetição espaçada. Só que eu vi isso bem assim, no final do segundo período, começo da pandemia, né? Aí eu tava acomodado que tava entrando de férias, nem dei muita bola. Não tava sentindo necessidade naquele momento, né? sim. Só que aí, com, sei lá, 2, 3 meses de pandemia, comecei a sentir falta de estudar.
Aí eu vi de novo mais ou menos o mesmo vídeo no canal do Ali Abdaal. Ah, Aí no canal do Ali Abdaal eu vi a bibliografia baseada na qual você fez a Flash Genius, que é do John Donlowski, né? famoso. Aí, assim, ó, esse cara, esse youtuber, ele tem uma didática legal. Aí eu entendi mesmo que era repetição espaçada, como é que o estudativo se diferencia do passivo e a contribuição disso para a retenção do conteúdo. Aí que eu entendi melhor, O que era aquilo, né? como era esse rolê inteiro, a questão do self-test, né? E aí eu resolvi baixar o Anki e Hum, tentar. hum. E esse período Aí, agora? velho, oi, como E é? esse Esse período período agora que agora? você teve agora? Você terminou agora, então, o terceiro período. Agora Foi. desse. E aí, como é que foi, velho? Fazendo o Anki com ele? Rapaz, eu não usei para todas as matérias, porque é difícil você criar flashcard para tudo, e a gente, quando tá no meio do período, tem aquele pavor de querer cobrir tudo, né? Isso. É um Aí perigo, velho. foi justamente por essa frustração de não ter conseguido eu fazer de todas as matérias que eu criei aquele projeto dos flashcards, o Lucy Academics. Não, cara, isso é E bem interessante. aí eu O... tô contando com a ajuda de outros estudantes para criar decks padronizados, bonitinhos de várias matérias. Porque aí estudantes que virão depois de mim e quiserem aderir a método estudativo e uso de flashcards do Anki pra lá, vão ter um trabalho menor, né? O que a gente está fazendo é um deck básico para garantir que pelo menos os tópicos high yield estão sendo tocados. Aí o que o estudante quiser de maneira personalizada adicionar, porque ele vê, não, fala um detalhezinho a mais aqui, ele vai e adiciona. Foi para isso que eu criei, né? Eu achei Sim, uma coisa. desculpa, acho que eu não respondi bem sua pergunta. Não, Eu, respondeu eu estudei certinho. por flashcards no terceiro período, só não para todas as matérias, porque o tempo, né, a praticidade para criar os flashcards não é tão Não, fácil. e é assim mesmo, cara. Eu sei exatamente o que você está falando, que foi o mesmo problema que eu encontrei quando eu comecei a estudar flashcards. Eu comecei a estudar, Aham, não dá para estudar tudo, porque eu não sabia, eu queria aprender tudo. Do mesmo jeito, eu botava tudo no Anki. Eu pegava o resumão que eu sim. fazia e botava logo no Anki direto. E isso é Inclusive, um isso fica problema. frustrante depois quando você tem que revisar, né? Isso, e tanta coisa, tanto detalhe irrelevante que você vai guardando. Isso é um É, negocinho chato, velho. as revisões se acumulam rápido. Mas aí, cara, eu lembro que quando eu comecei a usar um aqui assiduamente mesmo, que eu entendi a importância de usar assiduamente, que eu percebi, pô, eu tô respondendo muita revisão por dia. Quando chegou em 200 revisões por dia, né? Que É, pra quem tá assistindo aí, não se assuste não, que isso é um número pequeno, que nem demora tanto tempo. Quando chegou em 200 revisões por dia, eu fiquei, que negócio de doido é esse que eu tô fazendo? Aí eu fui pesquisar mais, ver a maneira como os estudantes de medicina americanos usam o Anki para estudar para o Step 1, né? Os isso. caras fácil fazem 600, 700, às vezes 1000 revisões por dia. Isso é um Passam 3, perigo, velho. 4 horas usando o Anki. Eu fiquei, amigo, Perigo, velho. Nossa, que horrível isso. Que o cara acaba se acostumando a revisar mil quantidades de fatos diferentes e nunca cria o é, domínio, o fundamento aham, daquilo. exatamente. Porra, cara. Quer, sim, Aí, tem outra pergunta agora ou era para continuar jogue aquela? logo, jogue duro aí que eu tô vendo se você tem história pra contar, porque Olha, eu aumentei o meu uso pro Anki com o projeto que eu desenvolvi, porque eu comecei a ver o período básico acabando, né? Eu vou pro quarto período agora, e vi que tem muito assunto que podia estar facilitado para mim e para os outros estudantes do básico, mas pelo fato de o Anki não ser tão difundido ainda no Brasil, não tem, né? Aí sim. eu procurei na comunidade do Anki no Reddit e achei o deck padronizadão, lindo, de 45 mil flashcards que os estudantes americanos usam para estudar para o Step 1. Aí baixei na cara e na coragem e falei, vou estudar. Não deu. Ah, não, Não pô, esses deu. decks são uma putaria. Se fosse eles Porque funcionassem. é muito deck, é muito flashcard e em inglês. Exato. É frustrante porque a gente se sente confiante pensando, eu sou o cara do inglês, mas aí quando você vai estudar inglês é outra conversa, meu parceiro, é outra brincadeira. Aí não desisti, né? Pensei, tenho que criar um deck desse pro estudante brasileiro.
Perfeito. Aí foi que eu encontrei arquivos de flashcards pré-fabricados por editores de conteúdo médico, a Elsevier, Grupo Gen, a editora, Grupo Gen que é a editora do Netter, né? Aí eu encontrei lá flashcards pré-fabricados de várias matérias do básico e juntei a galera para adaptar esses flashcards, tirar dos arquivos onde eles estão e aplicar no Anki, porque aí fica padronizado, fica prático de achar, de usar em qualquer lugar. É, não é limitado à conexão com a internet, não é limitado à memória do aparelho, né? Aí foi isso, eu resolvi criar e tá me encaminhado, né? A gente já tá com vários decks prontos, tem muita gente trabalhando, né? Traduzindo e formatando, tá sendo legal. Mas, Gabriel, velho, uma coisa que toda hora que você fala assim da quantidade de conteúdo, que você fala de encontrar fontes novas de conhecimento, encontrar livros Sim. novos, eu só vou lembrando do tipo, da felicidade do estudante de medicina de encontrar um livro novo para ele fazer resumo, que é a felicidade clássica, assim. Ah, Isso me. cara, não tenho mais esse problema Eu queria te perguntar isso no seu primeiro período, como foi? Como foi que você estudou no de. primeiro período que você bateu aquela raiva, aquele, velho, Olha, não dá para continuar estudando assim. vou falar as duas matérias, digamos, de verdade do primeiro período, que são anatomia e bioquímica, né? Bioquímica, é. Bioquímica, você sabe como é, Bioquímica, né? bioquímica, então, assim, não foi difícil, eu só li as apostilas e não tinha nem muita coisa pra. Nem Mas deu faz parte, trabalho, né, né? velho? É uma tristeza que eu tenho, porque eu vejo estudantes de medicina de outras faculdades falando, não, porque bioquímica é o inferno, e eu penso, otário, pra mim foi fácil. Mas a anatomia. Então, cara, por várias razões, inclusive pessoais, o primeiro período foi um choque, né? Porque foi minha chegada no ensino superior tradicional. Antes eu tinha cursado em escolas militares. E eu senti falta de muitas coisas. Eu senti falta de estrutura. Eu senti falta de estudo dirigido. Eu senti falta de questões. Aí, quando eu comecei a quebrar a cabeça, né, correndo atrás de estudar, a maneira que eu encontrei para, por exemplo, decorar a anatomia prática foi ficar fazendo listas e listas de cópias da mesma coisa. Eu pegava, por exemplo, pegava o osso temporal, vou decorar as marcações do osso temporal. Aí tem lá 40 e tantas marcações que você tem que saber a localização, né? Na mão, velho. Eu olhava pro roteiro, o roteiro de anatomia, né? Aí pegava o osso, aí ficava fazendo cópias do roteiro, olhava pro osso, identificava o que tinha no roteiro e anotava. Olhava pro osso, identificava e anotava. E fazia cópias, cópias, cópias e mais cópias, e foi meu jeito de estudar no primeiro período. E aí? Desnecessário, né? Desnecessário. E aí, pô, quando Assim, você lembra disso aí hoje, pô? eu acho que, por exemplo, o Anki, ele oferece para o estudante a oportunidade de memorizar o que ele compreendeu, né? A gente tem que entender o seguinte, o Anki, não adianta você querer decorar um negócio que você não compreendeu, você só vai ficar repetindo como se fosse fala de uma peça. É, como se fosse um O papagaio, assim. Anki, o Anki ele te dá a oportunidade de você memorizar o que você compreendeu. Então, as aplicações do Anki para anatomia, eu acho, por exemplo, que se você está se preparando para a primeira prova de anatomia prática, você não pode se basear exclusivamente no Anki, porque tem muita coisa de anatomia que você precisa decorar e acabou. A, para a prática diária do médico, você não precisa lembrar todos aqueles, sei lá, 5.000 termos de anatomia a que você é exposto durante um período, né? Então, por exemplo, o que meu grupo está colocando no deck de anatomia é o que o Nether escolheu filtrar, que é o meu entendimento que ali são os pontos high yield, é o que é mais necessário você saber de anatomia, mas não é completo. E por que eu tô falando disso? Porque na prova, pô, às vezes você precisa decorar coisas que você só vai usar na prova e depois pode esquecer, mas ainda assim o Anki vai te ajudar a lembrar muitas dessas coisas. Então é isso. Não, isso que você falou foi o É. ouro. E, Gabriel, eu só vim descobrir isso aí depois de 4.000 flashcards brigando, estudando pro SMLI, aquela prova de resistência lá, o Step 1, Sim, estudando que step nem um one. louco, fazendo flashcard pra caramba. Eu praticamente fiz um flashcard do First Aid todinho, pô. E fazendo, e era Perfeito. 400. Era aquela história, pô, 400 revisões por dia e era essa briga, pô, sem motivo nenhum. E depois que eu percebi que eu não tava aprendendo nada, pô. Eu tava memorizando É. tudo. E foi aí que eu até hoje eu ensino pra galera da Flash Genius, que é o seguinte: é uma pirâmide de conhecimento. Primeiro você tá lá todo dia,
Depois você começa a entender o conteúdo e depois você memoriza. Se você tira a É, parte do meio e deixa não só adianta um colocar no conteúdo, não Anki o adianta em que você nada. não compreendeu, né? O material comprehensive, compreensivo, é o livro, é a aula. É o momento de você aprender ali, o momento de você revisar o que você já entendeu é o Anki. É o Anki. E o massa, cara, é você colocar o flashcard, o seu entendimento, e não só o fato desconexo. Isso que é uma coisa Sim. massa, que é uma sacada da Flash Games que é muito legal de se passar. Aham. Porra, velho. Mas sério, você tava me contando no primeiro período, velho. Foi. Aí, Hum. foi isso, né? Anatomia, bioquímica. Aí no segundo período, cara, aí foi a hora do resumo. Aí foi a trap do resumo. Sabe como é neuro, né? Neuro é muito corrido, então E é é muita conteúdo em coisa. cima de conteúdo. Toda semana, 2, 3 capítulos do Machado e vai acumulando conteúdo. Tanto que neuro, o que salva a nota é a parte prática, né? Isso. Agora, aí a parte teórica foi na base do resumo. Eu ficava lendo e relendo meus resumos e isso era muito estressante, muito cansativo. Aí para você ver como eu vou dar uma explicação matemática aqui Não, com joga aí. números. Fisiologia tem o dobro da carga horária de neuro. Neuro são 60 horas, fisiologia são 120. Certo. Mas fisiologia foi muito mais tranquilo para mim. Ah, porque foi AD, não, não foi, foi porque Não, não eu é não, pô. aprendi a estudar. Neuro era capítulo, 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 conteúdo e fazer resumo. Copiando Machado. O Fisiologia, eu prestava atenção na aula, dava uma lida no livro, jogava no Anki, resolvido, cara. Foi uma matéria que eu fiquei com a média muito melhor, que eu tenho uma retenção muito melhor, tenho muito mais conhecimento de fisiologia do que eu tenho de neuroanatomia. E foi uma experiência muito menos estressante em relação a estudar e lembrar. Foi mais estressante no quesito pandemia, né? Porque ninguém merece EAD. Velho, na moral, pô. E o Anki é o que salva no EAD, pô. Porque você já não tem saco pra assistir a aula. Você vai ter saco pra fazer um resumo daquele negócio todo. E você Fazer fala, resumo é muito chato, cara. não, pô. E Não, relendo. aí, eu dou mentoria para vestibulando, né? Sim. Eu dou mentoria para vestibulando baseado na experiência que eu tive com vestibulares, no sucesso que eu tive com vestibulares. Aí, por exemplo, o que eu mais falo para os meus mentorandos? Treine por questões. Entendeu o assunto? Vá fazer questão até passar mal. Aí, quando eu entrei em contato com o estudo do John Donlowski, aí eu comecei a incorporar algumas daquelas técnicas nas minhas mentorias, né? E uma coisa que eu bato muito é, cara, não perca tempo fazendo resumo. Inclusive, ó, sabendo que eu Oi, faço a Maria. menina aí. Aí, Maria. Véi, o vestibulando, a quantidade de horas que ele gasta com, como é que chama? Marca-texto da Stabilo, colorido de 20 cores diferentes, Faz isso não, colorido. Eu velho. fico, velho, estudo não é terapia, você não tá ali pra fazer, não é lápis de cor, não, é informação. Aí a galera fica lá pintando, colorindo o resumo. Faz o Picasso ali no caderno. Aí, não, Porra, aí, você vai beleza. aprender. Aí eu pego um aluno Ah, pra mentorar, né? Falar, não, beleza, vamos melhorar seus resultados no simulado. Aí eu olho pra rotina dele. Eu falo, você vai passar a fazer não sei quantas questões por dia. Quantas você tá fazendo agora? Ah, bicho, eu faço 15, 20 questões por dia. Aí eu falo, a prova que você vai fazer são 90. ah, E você tá fazendo 15 por dia. ah. Aí você passa tempo fazendo o quê? Ah, eu fico pintando, eu fico fazendo resumo e relendo o material. Tá explicado. Você tá gastando mal seu tempo, né? Velho. Ó, vamos parar aqui, porque é uma coisa interessante de falar. Não é, o problema Aham, do resumo não é que o resumo é maligno e que vai dar nota baixa para a pessoa. Não é isso. aham, O problema do resumo é que ele acaba sendo um método de baixo rendimento, porque ele não gera memória, ele não gera conhecimento ativo, ele não gera revisão, ele não gera a memória de longo prazo. Faz o resumo hoje para você esquecer daqui a 2 dias e você vai dar consome prova. muito tempo, né, velho? E consome muito tempo. Então não é que o resumo vai dar uma nota que não dá nota alta, dá. Agora, eu conheço uma menina mesmo lá no curso Flash Ah, Kids, ela faz o Revalida. Ela foi fazer o Revalida, estudante de medicina, médica formada, boliviana. E, velho, o que ela falou foi o seguinte: ela foi fazer a prova do Revalida no final do ano. Ela fez resumo o ano todo. E ela não lembrava de nada do resumo de janeiro. Ela não lembrava de nada do resumo de aham. fevereiro, de março, abril. Ela não lembrava, porque o resumo, ele guarda as coisas no papel, ele não guarda coisas na mente.
Cara, essa história de resumo entra numa perspectiva que eu tenho tido com o estudo, é o seguinte. Eu paro pra pensar, alguém já fez isso antes? Hum, Alguém já gastou essa energia antes? Porque, por exemplo, na perspectiva do vestibulando, tem vestibulando que fica fazendo resumo do módulo, sim. sendo que o módulo é um resumo do livro. É assim Aí você mesmo. pensa, esse camarada tá fazendo resumo O do resumo, resumo. Aí se perdem ali associações, se perdem ideias, se perdem sacadas, conteúdos. se perde conteúdo bruto. E depois o cara fica, ué, por que que eu não passei? Aí eu tenho tido essa perspectiva no meu estudo, né? Por exemplo, quando eu parei para criar esse deck do básico, deck Sim. grandão do básico, eu pensei, alguém já fez isso por mim antes. Realmente, alguém já tinha feito, em inglês. Então o trabalho que a gente tem não é de ficar resumindo o livro, não é de ficar criando flashcard que, por mais que seja, por exemplo, mais eficaz que um resumo, não é fácil ficar criando flashcard. Não é Mas fácil alguém já mesmo. fez. Alguém já fez, entendeu? Então, não é uma energia que a gente está tendo que gastar. Quando a pessoa fica estudando por resumo, ela fica lá brincando de xerox, gastando lápis e energia, refazendo uma coisa que Véi, outra pessoa já fez. mas se Muitas liga. vezes sem prestar atenção. O Diga pior aí. é que não é culpa de ninguém. Porque, velho, eu e você, A pessoa só alguém está sentou com imitando a o que ela gente. viu outros fazerem, né? Véi, alguém já sentou com a gente. Quando a gente era pivete lá, imagina um Gabrielzinho correndo de um lado pro outro, pivete, É. imitando os outros, imitando os outros. E, imagina um Gabrielzinho. Alguém sentou com o Gabrielzinho para ensinar, Gabriel, esse aqui é o jeito certo de estudar. Esse aqui funciona, isso aqui não funciona. Alguém te mostrou a ciência? Você teve alguma aula disso? Não, Não. O que é que não. eu achei interessante que a Maria falou aí no chat. Eu tenho notas altas. E ela provavelmente tem. E as pessoas que fazem aquele resumo lindo, maravilhoso, têm notas altas. Porque serve para a prova de amanhã. Só que e para a prova É. daqui a 2 anos? Será que você vai lembrar desse conteúdo? Será que o E resumo ajuda? uma perspectiva importante que, inclusive, é assim uma esperança que o estudante que usa flashcards tem que ter é que, cara, o curso vai acabar, mas a sua profissão vai ficar. Então não adianta você ficar. É uma coisa que eu, assim, luta contra a nossa vaidade, né? Eu olha, discorda. Não, tranquilo. Maria, você está O convidada curso para a vai live hoje. ficar. Ó, a live Tá, vai ser flashcards versus resumo. Manda uma mensagem no direct aí que a live está marcada próxima sexta-feira. Bora? o curso vai ficar, cara. Então não adianta você ficar tirando nota boa se quando você for praticar você esquecer boa parte do conteúdo, né? Não adianta você, como médico, ser um cara treinado em aplicar protocolo se você não entende o que você está fazendo. Que tipo de profissional é você? Porque se for assim, se bastar ser treinado em protocolo e não se lembrar os porquês das coisas, por que que você faz vestibular? Por que que você cursa medicina então? É só entrar ali um ano de treinamento, ficar repetindo protocolo, repetindo protocolo. Desse jeito, qualquer pessoa pode ser médico, qualquer pessoa pode ser enfermeiro. Ele passa a adotar métodos ativos de estudo, que é ter essa perspectiva. Eu vou reter esse conhecimento para além da faculdade. Se minha nota não foi tão boa porque eu não decorei resumo, eu fiquei na repetição espaçada. Ainda assim, eu acho que compensa em nome da sua profissão. O curso acaba, né? Isso. E pelo menos. E na repetição espaçada, o massa é você lembrar, velho. É justamente isso. E é muito importante também ver o que a pessoa coloca no Anki, né? Porque não é lembrado qualquer coisa. Como você falou, não é só Sim. ficar repetindo protocolo. Não é só ficar copiando o É. protocolo do Anki, critério diagnóstico. É a pessoa pegar o entendimento que ela já tem, aquele entendimento foda que bota no resumo hoje e começar a botar no Anki, velho. E começar a revisar isso. Então, porra, Aham. eu acho muito massa essa sacada que você passa no seu vestibulando, velho. Ó, Muito cara. massa mesmo. É a diferença de. Foi, Hum, foi um pensamento bem recorrente que eu tive na época que eu comecei a estudar assim, hum. porque foi na época que eu me tornei mais ativo na minha startup de mentoria para vestibulando, né? Aí eu comecei a pesquisar aquele conteúdo e aplicar tanto para mim quanto para meus alunos. Perfeito, velho. E, velho, agora o seguinte: tem um marco aí que poucas pessoas percebem. Que é o seguinte: era o momento que você estava no resumo e o momento que você começou a ouvir falar de flashcards. O que foi que você Sim. sentiu nessa época assim, quando você começou a ver alguns estudantes de medicina lá nos Estados Unidos fazendo? O que foi que você pensou assim? Qual foi o sentimento que você teve? Qual foi o medo que você sentiu, que você precisou vencer antes de fazer o primeiro flashcard, antes de botar todos os assuntos flashcards, antes de criar hoje um grupo só de flashcards?
Não, cara. Medo que eu tinha era de esquecer as coisas mesmo, né? Porque eu percebia, por exemplo, o tempo passando e eu esquecendo o conteúdo que eu tinha aprendido, esquecendo noções de anatomia, de neuroanatomia. E pensava, eu preciso fazer uma coisa pra consertar isso. Só que eu ficar fazendo um resumo do conteúdo inteiro, não dá, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre o USMLE e eu vi a quantidade absurda de conteúdo que aqueles caras memorizam. Eu fiquei, como é que eles fazem isso, velho? Não é possível que eles tenham um intelecto superior assim E na que fazem tora. resumo. Não é possível. Eles estão fazendo uma coisa diferente, né? Aí foi que eu vi que o Anki funcionava mesmo, né? Agora, é preciso uma certa coragem, porque você vai mudar assim o alvo do seu gasto de energia. Exato. Quando você estuda por resumo, você gasta energia como? Na mão, Resumo. escrevendo resumo. Quando você estuda flashcard, a sua energia está sendo usada na inserção do flashcard no Anki ali, digitando, né? Aí tem gente que fala, digitar não é estudar. Talvez é uma coisa que você perca, mas você tá usando uma forma de estudar eficiente e eficaz. Por exemplo, pode haver um estudo aí que diga que o córtex é melhor recrutado quando é combinado com o uso Da do estímulo escrita. E é físico, o né? grande E da argumento por trás escrita. de escrever para estudar, né? É Mas certo, o próprio beleza, argumento não é mas veja digitar. só como isso é ineficaz na questão tempo. Porque, especialmente dentro do âmbito da medicina, nós somos expostos a um volume muito alto de conteúdo. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo para os vestibulandos. O vestibulando me pergunta, o curso é difícil? Eu falo, cara, não é tão difícil. Não é como se você estivesse construindo um foguete para ir para a Lua todo santo dia no curso, entendeu? Tem coisas que são difíceis de compreender, tem coisas que são muito fáceis. O problema é que é muito conteúdo todo santo dia. E aí, por isso que, para mim, foi aí que eu percebi que a eficácia do método de estudo era uma coisa a ser muito considerada. Porque, beleza, com resumo você tem a questão da escrita que contribui mais, beleza. Mas você gasta muito tempo e cobre pouco conteúdo. Com a que é outra coisa, você não está escrevendo, mas você varre uma quantidade muito maior de conteúdo em menos tempo. E você E de revisa, né, maneira velho? eficiente. E é ativo. E digitar é o menos do menos. Nem é tão Sim, importante. Digitar é só rapidinho, digitou, acabou. Agora o flashcard você vai exatamente. revisar, revisar, revisar. Eu achei interessante estar falando do trabalho. No resumo, o trabalho está na mão. No flashcard, o trabalho Sim, está na mente. Você fica tentando lembrar exatamente. daquilo. E é aqui que você treina, que é justamente onde você deve treinar. Na sua Eu mente. explico isso toda vez que eu dou uma primeira mentoria para um vestibulando. Eu falo, olha, existe o estudo ativo e o estudo passivo. A diferença é quem é que está fazendo esforço para a informação fluir. O estudo passivo, por exemplo, quando você está assistindo uma aula, quem está fazendo esforço para a informação fluir é o professor. É isso. Você é o elemento passivo que está ali absorvendo que nem uma esponjazinha. Quando presta atenção, né? O estudativo, por exemplo, quando você está resolvendo a questão, você é o elemento que está gastando energia para a informação fluir da sua cabeça para o papel. Você que está ali escrevendo, se raciocínio, narrando as coisas que você está raciocinando, e é isso. Porra, velho. Muito diferenciado isso aí, né, velho? E, pô, É, cara, agora eu quero te perguntar uma coisa, pô. Depois que diga. você começou a fazer os flashcards assim, quando foi o momento que você começou a perceber, velho? Porque você começou aos pouquinhos. Você começou em uma Sim, matéria, você começou ainda estudando do jeito, não foi? sim. Quando foi o momento da virada que você parou e olhou, velho? Que é isso aqui? Eu achei o ouro já. Por que eu tô me preocupando com outro método de estudo? Quando eu tirei 10 em fisiologia, Ai, cara, eu não acredito não mesmo, pô. no módulo de endocrinologia, eu tirei No 10 modo de assim, cara. endocrinologia? Foi. é, Hum. Eu tava. Assim, foi um erro o que eu fiz, vou explicar o que eu fiz. Eu Hum. transcrevi as aulas tintim por tintim pro Anki. Eu decorei Ah, todas sim. as palavras que saíram da boca do professor. Futuros estudantes, Do usuários do Anki, Anki, não não façam façam isso. isso. Não façam isso. Funciona. Mas aí, velho, o que que veio depois? Eu entrei meio que num burnout, sabe? Que Do Anki. eu gastei muita energia me dedicando a uma prova só, sendo que tinha todo o resto do período, entendeu? Aí É eu vi que culpa não do dava certo resumo. fazer desse jeito. É assim Mas mesmo, você está acostumado a focar demais. foi aí que eu vi que o Anki funcionava, porque eu cheguei na prova sabendo tudo, Tudo. mas assim, eu li o negócio e a informação vinha na cabeça na hora. Eu lembro que a prova, a gente tinha 3 horas para fazer a prova.
eu não parei para pensar. Eu lia a questão, digitava, lia a questão, digitava. Eu não precisava parar para pensar, não precisava colar nem nada. Eu só fiz a prova na raça. Em 40 minutos eu tinha digitado 40 minutos sem parar, porque eu simplesmente estava com a informação muito fácil, acessível na cabeça. Na hora, você Aí, não tinha visto exatamente. no dia anterior. Foi aí que eu vi que funcionava e ficou a fé no Anki. Caraca, foi o momento da fé, né? Cara, eu vou É, começar a anotar isso, o momento da fé. O momento que a pessoa testa o Anki, vê que funciona e aí diz, tá, isso aqui vai ser minha vida. Eu vou atrás do Anki aí de vez, pular de cabeça. velho. Cara, agora eu quero pegar um. Sim, fala aí. Você quer falar uma coisa? Não, pode Pronto. falar. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero que você pegue o Gabriel de hoje. O Gabriel de hoje, que tirou 10 na prova do módulo de endocrinologia, de fisiologia. Fez a prova em 40 minutos, quando a galera tá fazendo em 3 horas. Ao Gabriel de hoje, que tem esse domínio todo, que está juntando a galera para estudar para flashcards, que já viu o potencial disso, e o Gabriel, no Uhum. primeiro período, na primeira prova teórica de anatomia, fazendo lá, copiando os Sim, tópicos loucamente. O que foi que mudou, velho? Assim, e não quero perguntar do método de estudo, eu quero perguntar na sua emoção, na sua sensação como certo. estudante, qual é a diferença Cara, entre esses dois Gabriéis? primeiro que eu me comprometi mais com a faculdade, sabe? Coisa que, assim, eu já tinha essa perspectiva, mas aí eu vi se materializar um dia desse. Eu recebo uma newsletter do autor do livro Atomic Habits. Ah, o James Clear, o melhor É, James newsletter do Clear. planeta, pô. Muito bom, cara. Aí tinha uma citação dele que era assim: trate a universidade como se fosse seu emprego. Eu não trabalho, sou sustentado pelo meu pai e tal. Aí, mas eu comecei a ter essa perspectiva mais ou menos na metade do primeiro período, quando eu pensei assim, olha, essa agora é a minha realidade, eu não quero mais sair disso, preciso começar a levar a sério, né? Aí, assim, as perspectivas foram mudando à medida que eu fui sendo exposto a novas formas de estudar, né? Quando eu parei de ficar perdido assim, deliberadamente no período, e pensei, vou estudar agora, quero resolver minha vida. Aí eu olhei pro lado, eu via meus colegas, o que vocês estão fazendo? Aí eu via meus colegas, por exemplo, estudando em grupo, né? Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu lembrei uma marcação da maxila, eu sentei na biblioteca com o Com João a Vitor, um galera. colega meu. Hum. Sentei na biblioteca, a gente usando um Atlas só do crânio, sabe? Um É. aplicativo que eu não lembro. 3D Eu School sei qual é, eu sei Atlas. qual é. 3D School Atlas. Aí eu comecei a imitar meus colegas, né? É por isso que eu comecei a fazer resumo, porque eu não fazia resumo, velho. Eu comecei a fazer resumo, Isso! comecei a fazer cópia do roteiro, né? É assim mesmo, você Aí, viu todos fazendo, né? isso. Aí pautado assim, nessa vontade de ter um compromisso, né, com a faculdade e com a minha futura profissão, eu fui buscando melhorar, fui buscando melhorar. Aí, eventualmente, eu encontrei os americanos e falei, vou imitar. E hoje estamos aqui. Mas você ainda não me respondeu. Você não me respondeu, eu quero que você pegue os Ok. dois. Eu quero a emoção. O Gabriel, como é que o Ah, Gabriel se sentia quando ele estudava copiando o roteiro? E como é que o Gabriel se sente hoje estudando pro flashcard? Qual é a diferença? cara, Qual entendi foi sua a pergunta mudança? agora. Olha, no começo da faculdade, era um estresse muito grande, porque estudar medicina não é nada como estudar biologia no ensino médio pro Enem, entende? E eu era assim, era um gasto de energia muito grande para reter toda aquela informação, né? Sim. E isso era muito desmotivador e muito frustrante, porque você acaba não gostando do que está fazendo, né? No E resultado. assim, com toda sinceridade, hoje eu gosto muito mais de estudar medicina, porque, por exemplo, quando eu estou usando o Anki, aí eu vou e conto toda aquela historinha. Por exemplo, estou estudando o coração como bomba, aí descrevendo o funcionamento do nódulo sinatrial e a biofísica do Isso. coração. Quando eu pego uma coisa que eu tô gostando e que eu vejo que eu consigo replicar aquele conteúdo com facilidade, porque eu compreendo e porque eu lembro, muito melhor. Eu gosto muito mais de estudar hoje do que no começo. Era isso que você queria? Eu quero ainda pegar uma palavra, meu. Eu quero que você não tá me fugindo Vá. dessa uma palavra. Qual é essa palavra que você Certo. descreveria essa mudança, assim? Qual o sentimento? Hoje eu tenho tranquilidade, cara. Tranquilidade, né, velho? É. Hoje eu Cara, tenho tranquilidade. cara, é incrível como essa palavra aparece de O... novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
O método estudante é bom, velho. É tranquilidade. O estudante que se sente tranquilo. Velho. Você fica em paz. Você olha pro conteúdo, vê que você tá sabendo, que você consegue replicar e que não vai acabar de hoje para amanhã. A gente, o estudante ele não é burro, né? Ele sabe que, beleza, eu vou tirar a minha notinha legal ali na prova, mas daqui uma semana eu não lembro nada. Mas depois que eu passei a estudar assim, eu fico em paz sabendo que, beleza, hoje eu tô sabendo, amanhã eu vou saber na prova e daqui uma semana eu vou continuar sabendo. Vai Então continuar lembrando, né? pensa, é, Cara, que diferença, né, velho? E compara é isso. muito melhor, cara. E agora imagina, velho. Imagina o Gabriel que nunca tivesse descoberto isso, pô. Imagina o Gabriel que não tivesse tido a curiosidade de, Mano, de ia ser um ter gasto de ido além energia do muito próprio grande autor. até me formar, viu? Velho, imagina você se formar sem nunca ter conhecido Ah, antes. velho. Coitados dos estudantes que vieram antes da gente, viu? É Devia ser exatamente muito isso, mais pô. difícil. E os estudantes. Não, calma, calma, calma. Não precisa acabar Inclusive com os estudantes que vieram porque antes, não. hoje em dia a nossa formação é diferente, né? Hoje a gente Velho, não, durante a faculdade a gente não persegue só a formação, a gente tem um monte de projetos extracurricular e liga e congresso, né? mas peraí, Gabriel. Não, peraí. Para. A gente tá falando do passado, mas tem hoje, velho. Ó, tem 9 Sim. pessoas ao vivo. Acho que assistiram essa live aí uns 40, 50, 60, se não mais. Quantas pessoas dessas ainda estudam por outros métodos se não flashcards? Quantas pessoas ainda usam o método de Velho. resumo, releitura, grifar o livro como método de estudo principal? E quantas pessoas ainda vão terminar a faculdade estudando desse jeito? Porque não vão Cara, é pegar que o nem gancho, não vão pegar os flashcards. uma questão de entropia, né? O, Digamos que o estudante que usa resumo, ele é os reagentes de uma reação, e o estudante que usa flashcards, ele é o produto. Sendo que o produto ele tem um teor energético muito maior porque foi uma reação endógena, né? Eu não lembro mais o Endotérmica. nome Eu agora. sei lá. Endotérmica, exatamente, endotérmica. Você que está no produto gastando mais energia com resumo, está se gastando à toa. Você vai chegar no final? Vai chegar no final. Só que se você gastar essa pequena energia mental de ter a fé, de fazer a mudança e trocar a estrutura do seu Flashcards. estudo, você vai render muito mais e vai gastar menos energia com menos coisas. Deu pra entender? Ah, com Tipo, aqui certeza, pô, isso o faz todo sentido. esforço descomunal que você faz para fazer resumo de um tópico de anatomia, você gasta em não sei quantas horas de anatomia, fisiologia, histologia, porque é mais fácil. É só uma questão de ter fé, de. Que é osso também, né? É A osso, pô. pessoa A vê o cara pessoa. falando de técnica de estudo e pensa, ah, isso é um charlatão, é um coach que quer me convencer. Mas eu tô falando, funciona, pô, é Não, cientificamente para. comprovado. Velho, e o pior é que o método de estudo de baixo rendimento, o resumo, Sim. a grifar o livro, Grifar, né? ele é Nossa. perigoso porque ele não é que ele tem zero rendimento. E esse é o problema do Uhum. método de baixo rendimento, é porque ele tem algum rendimento. E por isso é Sim. perigoso. A pessoa vê algum resultado, vê um 10 na prova Se e acha que é conforma, né? isso. E se acostuma. E ela se acostuma com baixo rendimento. E ela nunca Uhum. olha para o de alto rendimento. Por costume, velho. Então é por isso que o método de baixo rendimento é um perigo. A pessoa se acostuma com aquilo, tá ligado? Uhum. Porra, velho. E parece que a gente tá aqui. É porque a gente já chegou lá, velho. A gente já encontrou esse terreno, Já essa deu, terra. já, já deu o leap of faith, né? Já tomou a coragem de fazer uma mudançazinha. E assim, cara, por exemplo, uma dificuldade que eu vejo pra gente que tenta arrastar a galera é aquela conversa que santo de casa não faz milagre. Também tem isso. Por isso aqui na Flashcard, meu amigo, é assim mesmo. Pra eu convencer meus pares a Convence não. estudar por flashcards é uma desgraça. Convence não. Porque os Ninguém caras tava ficam me convencido. zoando. Aí eu mando questão pra mim, a gente tava estudando fisiologia, eu mandava questão no grupo, os caras gostavam de debater. Agora de estudar flashcards, não, porque gastar energia, não sei o que. Eu falei, vai gastar energia com resumo então, meu filho. Agora, para, por exemplo, pegar os calouros que nem entraram ainda e falar, ei, me ajude aqui, porque isso vai contribuir com essa formação, os caras vieram cheios de vontade, E cheios de o outro, energia. velho. Exato. É, Exatamente, pô. Cara, que diferença, né, velho? A gente, é, tipo, pegar uma pessoa assim que tá aberta também a tentar uma coisa nova. E não é, tipo, sim. mudar tudo de uma vez, mas tentar. É começar um aqui em uma matéria, tá ligado?
seria muito bom, por exemplo, que os calouros que vão ter acesso aos decks que a gente está criando já entrassem no primeiro período adeptos dessas metodologias de estudo, porque eles sofreriam muito menos, né? E já teria um legado maior ainda para os calouros deles e os calouros deles, E por aí vai. facilitando o estudo de muita gente, né? Então, cara, a gente tá aí na frente de uma onda transformadora pro jeito que Os estuda a qualidade de vanguardistas. medicina, velho. Ó, se liga. Eu vou escrever seu nome ali no meio da história, não se não liga não. Uma estátua dessa lá no Somese. Pare. Rapaz, eu incluí alguns professores no projeto, né? Sim, Porque eu pensei, rapaz, isso pode ser institucionalizado. Se o aluno vê a UFES promovendo esse método, esse instrumento, ele vai ter mais fé. sim, Aí eu conversei com alguns professores e, por exemplo, a professora de histologia, Rosilene, sim. a gente já criou uma maneira de implementar o Anki na próxima turma de histologia. Cara, sério. Aí, então, eu vou compartilhar o deck que eu criei, que é Com com ela. base no Neto, beleza. Só que aí a gente vai fazer um outro deck que é feito com as lâminas da UFES, que só dessa maneira é possível institucionalizar por causa da questão do copyright. Isso, do A UFES não material. poderia Mas, porra, isso. fantástico, velho. Aí já botei o pé na porta assim com outro projeto institucional, né, em anatomia. Estou considerando a possibilidade de conversar com outros professores, só que aí tô indo com mais calma para não ficar muita coisa para eu fazer sozinho, De né? uma vez só. Agora, coisa legal é que muita gente que está participando do projeto junto comigo está sendo muito proativa e ajuda bastante, sabe? A Graças a galera Deus, legal. né? Pô, É. e você não sabe como eu fico feliz, velho. Porque, sinceramente, era esse o meu objetivo. Lá, lembra aquela reunião que a gente teve 10 mil anos atrás, velho? Sim, a primeira. Boa, velho. Aquilo ali, meu objetivo era justamente esse, velho. Era ver você hoje pegando flashcard com gosto. E, tipo, naquela época você já manjava de flashcard, você já sabia o que era, você Uhum. tinha usado. E ali eu só mostrei meio que mais ou menos o jeito que eu fazia, como eu fazia. E, velho, minha alegria é ver isso, pô. É ver estudante de medicina estudando flashcard, é ver seus calorinhos aí, ó, no gás, produzindo flashcard. Eu ainda quero entrar nessa porra desse projeto, ainda não consegui sentar para ver as reuniões. Pô, vocês marcam reunião, daqui a 2 minutos, pô. Aí eu, É porra, pra ver. É pra resolver os problemas rápido, né, velho? realmente, É é que startup mesmo. a gente encontra o problema e alguém já tem uma ideia, a gente já resolve logo, tenta padronizar tudo. Sim, perfeito, pô. Tá legal, assim. Perfeito. Véi, agora eu quero uma coisa. Eu quero que você me diga assim o seguinte. Para Diga o aí. estudante de medicina que nunca pegou um flashcard, o estudante de medicina que só vê, que o jeito de estudar é ir na biblioteca com os colegas fazer resumo, para o estudante Uhum. de medicina que nunca ouviu falar de Anki, acha que estudar é ficar copiando pro resto da vida e é isso mesmo. Para a galera que tá vendo essa live agora, o que é que você diria para essa pessoa, velho? Assim, Comece. não que a gente acabou de falar a Comece. live toda. Pronto, Aham. fala aí então, fala aí, fala aí. Comece. Hoje, vá, baixe o Anki agora, comece a mexer. Tem muita gente que pena, que sofre um pouco no começo com o Anki, porque, por exemplo, para usar no Windows, ele não é um aplicativo bonitinho, não é, sei lá, Nem um não é pouco. o Word. Então, ele não é visualmente atraente. Inclusive, tem como deixar, eu tenho até investido um pouco nisso. Ele não é, no começo, a coisa mais intuitiva de mexer, mas quando você pega o jeito, é muito legal. E, cara, às vezes não tem nem muito o que argumentar. É cientificamente comprovado o efeito da repetição espaçada na retenção do conteúdo. É só uma questão de você acreditar o suficiente para gastar uns diazinhos ali testando e ver que funciona. Entendeu? O estudante, por exemplo, estudante de exatas, aquele cara da exatas no ensino médio que sabe fazer equação de segundo grau, é, Ah, entra na medicina e fica, meu Deus, não tem questões para eu treinar, o que que eu vou fazer da vida? exato. Usa o Anki, coloca o seu conhecimento, cria as suas Boa. próprias questões, coloque no Anki, resolvido. Essa foi bem minha perspectiva inicial mesmo. É isso. Porra, Comece hoje. comece. Para Comece baixar o hoje. Anki, bote a cara para dentro, né? Estudante de Velho. medicina não pode. Assim, eu acho que é, estereotipicamente é um bicho sem medo, né? Porque estudante de medicina ele não é estudante de medicina, ele é ligante, é congressista, é pesquisador, PIBqueiro, um monte
de projeto extracurricular, então coragem não falta. É só uma questão de aplicar um pouquinho de energia ali que vale muito a pena. Recompensa, né? E ter fé, né, velho? Eu acho que é esse É, ponto que a gente bate direto, ó. Que precisa ter um pouquinho de fé que isso funciona. E, pô, velho, ó, tá aqui eu, o malucão, que tô falando isso há um tempão. Tá aí outro muito malucão tempo, né? aqui, ó. Malucão, doido de pedra, fazendo flashcard aí, ficando o gênio dos flashcards. Tá aí toda a galera que eu entrevisto, tá aí os vídeos que saem o tempo todo. Flashcards funcionam, é cientificamente provado. Baixa o Anki, começa e se arrisca, velho. Porque tá aí o Gabriel para mostrar para você que essa porra dá certo. Dá certo não só para ele, que é estudante de medicina, dá certo para quem é vestibulando, que ele ensina a galera do vestibular a fazer esse flashcard, não é isso mesmo? Sim, também. Pô, a flashcards, questões, todos os métodos de estudo que funcionam, de verdade. Funciona para qualquer pessoa que sentar, abrir o Anki e começar a fazer flashcard. Pô. Então, olha como é fácil, como é acessível. E agora, velho, eu quero saber uma coisa. Por que que Diga isso aí. não é mais difundido? Ah, não sei. Nem eu, velho. Eu fico pensando, velho, é o que todo Eu mundo acho pergunta. Por que que eu que não vou falar disso antes? eu acho que é conformismo, né? É, O cara tá inércia, né? acostumado a fazer resumo, a fazer um negócio bonitinho. Não, e ver como Eu aqui vejo por quê, apareceu, né? apareceu aquela Uhum. menina falando, né? A nossa querida Maria, que, velho, eu Uhum. tiro notas altas. Aí o cara que tá Sim. estudando na sala olha e diz: eu também quero Se tirar ela nota tira alta. notas altas, vou fazer o Logo, que ela por faz, né? dedução lógica, eu vou fazer o que ela faz, eu vou fazer resumos. Só que o cara não percebe que quando ele pega um pedaço como é que fala? Um pedaço do pau, um pedaço bom, ele pega também o outro. Então, Sim. o outro é o esquecimento rápido, o conhecimento de curto prazo, a falta de A quantidade de adaptabilidade do tempo conhecimento, que ele gasta, né, o tempo, a no demora conteúdo. daquilo. Mas ele só olha, porque ele só olha para uma coisa, a nota da prova. Só que será que a nota da prova é tudo? Será que dois alunos que tiram 10 são necessariamente iguais? Será que você, que tirou esse 10 em endocrinologia fazendo flashcards, é a mesma coisa que uma pessoa que tirou 10 fazendo um resumo? Será que as duas pessoas lembram do mesmo jeito? Não, pô, é a diferença Ah, de cara. chute pro ouro. Você perguntar pra uma pessoa que fez um resumo, ela não lembra. Se perguntar pra você, pô, me diga uma coisa aí, cara, essa prova, vá, me meta aí o louco. Ah, cara, por exemplo, uma questão que eu gostei muito de responder foi sobre os mecanismos de estimular a fome nas alterações que ocorrem perifericamente para A grelina? a grelina, Eu dei um flashcard nerepeptídeo disso aí Y, também. leptina. Na hora foi. Na hora, assim, ó, pá, pum, direto. Porra, velho. E Muito será que a bom. pessoa que fez, que só copiou isso no caderno vai lembrar? Chance são que não. Bom, cara, é difícil. Eu tenho essa falsa modéstia, né, de chegar a dizer, não sei, depende da pessoa. Mas a evidência científica é que a retenção Do do conteúdo. conteúdo em quem usa esses métodos de menor eficácia é menor. E Não, aí, velho, aí a teimosia sobra pro usuário, né? isso. E não é arrogância, velho. Não diga É, isso. cara. Porque, velho, se fosse arrogância, eu não teria seguidor, não teria ninguém assistindo essa live. É método científico. Esse negócio aí não funciona porque Emílio está dizendo, porque Gabriel está dizendo. É aquela pesquisa, papai. É aquela pequenininha pesquisa, né? Já viu o tamanho da É, lista de referência do seu só download? 30 páginas de artigo. Eu nunca vi um artigo daquele Pô, jeito, não. eu fico É uma assustado. revista já, pô. O Jordan Loss que pesquisou fez a grande pesquisa de métodos de estudo que funcionam. E isso que comprova o que a gente está falando. Não é eu inventando, não é Gabriel inventando. É o método científico do aprendizado. Resumo é de baixo rendimento, flashcards é de alto rendimento. E tem motivo para isso. E quando a gente fala que vai esquecer, não é porque eu estou dizendo você vai esquecer, porque você não lembra. Não, porque o método que ensinaram para você talvez não seja o mais ideal para aquilo que você quer realizar. Não funciona. Funciona, cara, com toda certeza. Porra. É isso, meu pai. Caramba, então, ô Gabriel, últimos comentários aí, né? Vamos dar o tchau com gosto aí. O que é que você acha que é a história mais foda que você tem com flashcard, pô? Qual é o ponto assim alto e o baixo da sua carreira com flashcards? Rapaz, ponto alto, acho que foi quando eu comecei a notar aquilo que eu falei antes, né? Quando eu comecei a notar que eu estava retendo mesmo o conteúdo, que eu sabia explicar aquilo que eu tinha aprendido. Então, foi uma alegria boa que eu tive. Foi uma recompensa pela fé que eu tive de fazer a mudança do meu método, né? E ponto baixo, eu diria que foi quando eu abusei, sabe? Quando eu E todo não mundo soube abusa. dosar. Todo mundo Então, abusa. acho que todo mundo tem que passar por isso alguma vez, né?
Eu tenho um Que vídeo ali só disso, velho. matou por um bom tempo minha, assim, minha, Só vontade de fazer flashcard. foi. Mas Velho, aí depois eu olhei de novo e falei, tô com saudade, né, aqui, vamos lá, vamos de novo. vamos de Disse que foi novo. um erro, mas se abrir a oportunidade, erra de novo. Mas, velho, Cara, é aquilo. É a nossa teimosia enquanto ser humano. A gente vê que o negócio funciona, aí finge que esquece, depois lembra, aí tenta de novo. O importante é não parar de estudar, né? não, e assim, Coisa velho, que é um compromisso que o usuário do Anki tem que assumir, né? Que você vai estudar pouco, não necessariamente você vai passar horas a fio estudando todo dia, mas você tem que pegar um pouquinho todo dia. todo dia. Essa é a grande diferença que eu já ensino pra galera, velho. Desafio de estudos é todo dia por 90 dias. Não é pra dia de descanso, é o dia que você pega mais leve. Né? Você tem que fazer alguma coisa. Ó, eu, cara, quando eu comecei a voltar a pegar firme no estudo, foi porque eu resolvi adotar a questão da consistência Consistência inevitável. inevitável. Não, sério, eu olhava pra você falando, não, pô, só 5 minutos, eu ficava, como é que pode? Só 5 minutos? Como Isso assim, não é 5 minutos, ninguém, velho? pô. 5 minutos é pouco. Aí eu resolvi tentar. Deixa eu ver, eu tenho anotado aqui, viu? Eu fiz um planejamento Tá longo. Que quanto? dia Tá é quantos hoje? minutos aí, velho? Hoje Quantos dias? são. Hoje é dia 5, né? Isso. Já completei os primeiros 30 dias de desafio. É, meu amigo. É. Boa, porra. Um pouquinho a cada É dia isso, que foram cara. só 5 minutos por dia, meu velho. Não, claro que não. Claro que não, Porque pô. Mas a questão dos 5 minutos é você se enganar, isso. sentar e começar. Mas se você Exatamente. tiver vergonha na cara, você não passa 5 minutos estudando, né, velho? Mas quando você Compromisso, já né, tá lá pô? 5 minutos, a chance de continuar é muito maior, pô. Então, É, exatamente, mano. cara, você não Repare, sabe como eu tô cinco feliz com minutos. isso, Gabriel. É Puta só merda. sentar, velho. Exato. Só Sentar, sentar, é só começar. isso. Só isso. Não precisa cobrar 2 horas, 4 horas. Cobra o mínimo possível que, ó, sucesso. Muito melhor. Ô, velho. E agora, pô, antes de terminar, velho, eu quero compartilhar uma história minha, que foi o momento que eu. O meu ponto baixo com os flashcards, pô. Depois que eu cheguei nesse Continue. nível, eu não aguentava mais, não, pô. Eu queria largar os flashcards, eu não aguentava mais. E foi quando eu percebi que eu tava fazendo errado, pô. Eu percebi que. Foi o Eu quê? não fui rápido como você, não. Você foi rápido ainda perceber que não dava pra botar qualquer coisa no Anki. Eu acho que foi depois dessa Sim, história aí com. Que você botou tudo de uma vez e cansou. Eu também tive esse momento sim. quando eu demorei demais, porque eu fui teimoso. Eram vários dias revisando 300, e não aprendia nada, e não continuava errando as questões que eu fazia lá do Uhum. Step One. E errava, errava, errava. E, velho, quando teve um dia que eu fiz 400, eu disse, velho, cansei, desisto. Parei. Parei de ver, velho. E não aguentava mais. Até que eu conheci um cara do Alec Palmerton. Você já viu do USMLE? Sim, eu também recebo a newsletter dele, leio os artigos dele. É bom demais, A cara. questão da patogênese para a apresentação da doença, né? Isso vale ouro, velho. Apliquei em tudo. Tudo no ano que dava pra aplicar aquilo ali. Não Eu tem ainda não nada. tenho usado, porque, por exemplo, só vou pegar patologia no próximo período agora, pela primeira vez, né? Mas aquele de Mas aí, farmacologia, aquele barato de sim, farmacologia meu que você viu, muito eu bom, peguei o muito mesmo princípio, velho. compreensível. O mesmo Aham, princípio eu usei de patogênico para apresentação, eu usei de farmacologia e uso para fisiologia também, pô. É uma sacada muito massa. sim. Porra, mas, velho, aí eu voltei. Foi quando eu tive coragem de voltar. Mas, aí, esse foi o ponto baixo, pô. É aquele momento que você desiste. Todo mundo acha que vai ter esse momento também. Cara, é bom passar por isso logo no começo, né? Porque aí você acaba não voltando pro resumo. Cara, eu tinha uma pergunta pra você, que é o É seguinte: de, você me falou que estava estudando. Naquele momento que a gente conversou, isso foi antes da volta às aulas, né? No EAD. Você estava estudando pelo First Aid. isso. Pra quem tá assistindo, o First Aid é como se fosse um resumão em tópicos de tudo que é Que existe medicina. na medicina. Pro Tudo, primeira prova. Pra primeira prova. pra primeira prova do USMLE, né? Não. E você continua usando First Aid? Eu uso muito pouco. Porque o First Hum, Aid foi quando eu percebi a limitação dele. E lendo aquelas coisas do Alec Palmerton lá. Velho, é limitado. É um grande resumão. Tipo, é um resumo do sim. resumo e que não explica muito o passo a passo das coisas. Onde é que eu encontrei o passo a passo? Chute aí. Naquele site. Deu uma travada aqui, eu não peguei a pergunta.
onde é que o First Aid acaba sendo um resumão. Resumo do resumo, assim, tipo, Sim. um monte de tópicos ali jogados. Onde é que eu encontrei o passo a passo, o processo? Chute aí, com o site que eu te passei, velho. O Stat Pearls? O Statverse. Foi onde eu comecei a encontrar o processo das coisas. Ali, meu amigo, ó, Entendi. sucesso. Mas eu Beleza, uso só aí referência. é conversa para outra live, né? Outra live essa porra aí. Fontes para estudar na faculdade de medicina. Foda, né, velho? Beleza, cara. Ei, Gabriel. É, velho, é bom, esse networking nosso é muito bom, viu? Oxê, Eu pô, e é Só, isso mesmo. só, só ganhando conhecimento. Não, ó, meu objetivo aqui, e eu quero contar com você nessa. Eu já falei com você dessa comunidade que eu quero abrir. Véi, eu quero juntar todos os estudantes de medicina que são loucos o suficiente para tentar estudar flashcards. Eu quero, porque, velho, isso é uma onda que a gente pode transformar o Brasil, pô. Porque ninguém sabe. Ninguém tá Eu sabendo. concordo. Quando eu vejo. É só você olhar para a comunidade de estudantes de medicina nos Estados Unidos. Todo mundo lá tem que fazer o Step One. Todo mundo lá usa Patoma, Sketch, Anki, horas e horas por dia, First Aid. Os caras, eles padronizaram o estudo para medicina, criaram aquele caminho perfeitinho. Certinho. É só o cara gastar aquela energia e fazer o que todo mundo faz. Só sucesso, pô. Assim, você pode pensar, porque é padronizado, tá? É gado, é pra você tá tratando todo mundo do mesmo jeito. Mas funciona, inclusive porque o Step One é uma prova de altíssimo nível. São muitas questões de um conteúdo médico, então tem toda aquela seriedade embarcada e que tem um peso muito grande, por exemplo, quando os estudantes lá vão fazer o match com a residência. Então, a gente sabe que é uma coisa que funciona. Aí você olha, pô, toda aquela comunidade de centenas de milhares de estudantes está fazendo isso. Por que a gente não faz isso aqui também, meu? O que que tá faltando? Exatamente. E tá Tá faltando? faltando fechar a fábrica da Estabelo aqui. Ah, não, velho. Já É, pô, descobriu que é o resumo, né? Quem é que tá pagando é, aí pra manter essa é mentira aí? trocar o marca-texto pela barra de espaço, pô. Ei, velho, muito bom, pô. E na moral é isso mesmo, pô. Vamos meter esse louco aí. Porque meu objetivo é juntar os loucos pro flashcards e vamos fazer acontecer. Não aconteceu com inércia? Eu e você, a gente vai ser a força, os 1000 newtons aí que vão mandar esse negócio pro outro lado. É isso Beleza, aí, pô. cara, estamos combinados. Pô. Ei, fechado, meu Gabizão. É isso mesmo. Muito Fechou, obrigado. cara. Você é foda, eu admiro você Falou, grande demais. Você é abraço. um dos estudantes de medicina mais fodas que eu conheço. E esse projeto seu aí vai ser sucesso. Obrigado, cara. Tamo junto, meu velho. Valeu, cara. Obrigado pela força aí, viu? Valeu Vai dar todo tudo mundo, certo muito aí. obrigado aí. Cheirão pra vocês. Esse é o fim da live. Até mais, Gabriel. Falou, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.